estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. Antes de entrar no exame particular dos profetas menores, aproveitarei a ocasião que nos proporciona o seu estudo para fazer algumas observações acerca dos livros proféticos em geral, do ponto de vista dos assuntos que eles tratam. Podemos, sob este aspecto, classificar estes livros em 4 categorias principais e verificar que o seu tema se liga muitas vezes à sua data. Primeiro, aqueles que falam da grande crise da tomada de Jerusalém e das suas consequências são Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os grandes profetas, exceto Isaías. Com efeito, este acontecimento mudou o governo do mundo e pôs de lado em julgamento o povo eleito. Coloco Daniel nesta categoria, embora o seu tema principal seja as consequências da tomada da cidade sobre a dominação dos gentios até a vinda do Senhor, porque ao falar dos gentios, faz-o em relação com a substituição do governo de Deus em Israel por monarquia dos gentios em vista da sorte desse povo. Em segundo, nós temos aqueles que se ocupam do governo dos gentios, como tais são Jonas, Naum e Obadias. Terceiro, aqueles que se ocupam da decadência completa de Israel e da sorte que já ameaçava Judá, como Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, trazem um julgamento moral sobre o povo, desenvolvendo com maior ou menor extensão os caminhos de Deus em graça no fim. Se excetuarmos Amós, que profetizou sobre o reinado de Osias, antes dos três outros, todos eles viveram no tempo dos reis Osias, Jotão, Acás e Ezequias. O reinado deste último rei faz época nessas profecias, tendo a Assíria, durante o seu reinado, derrubado o reino de Israel e ameaçado Jerusalém. E o quarto seria, enfim, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizaram após o cativeiro. Os 2 primeiros para encorajar o povo e o último para testemunhar contra a infidelidade dos judeus regressados do cativeiro e para anunciar o testemunho e julgamento dos últimos dias que separaria o remanescente dos malfeitores de que estavam rodeados. Não falei de Joel nem de Abacuque, porque estes têm cada qual um caráter particular. A sua profecia não se aplica ao julgamento dos gentios, como a de Naum ou a de Obadias, e também não há data que lhes deem um alcance moral fundado sobre o Estado de Israel. As 2 profecias assinalam, de uma maneira especial, o julgamento dos últimos tempos. Joel fala de uma invasão particular da terra e do julgamento das nações, que se cumpre na mesma época em relação com a bênção de Israel. O Espírito Santo, em Abacuque, aproveitando a ocasião de um julgamento particular, faz sobressair as afeições espirituais e os exercícios de coração produzidos pela vista do mal e do julgamento que se lhe segue e mostra sobre que terreno a alma ensinada por Deus se encontra em face dessas coisas. Assim, encontramos nos profetas, considerando moralmente os assuntos que eles tratam, primeiro,
O julgamento do povo em geral, sendo a família de Davi poupada por algum tempo, Deus suscitando Ezequias e sendo nessa ocasião anunciado o verdadeiro filho de Davi. Então, neste caso, e nessa primeira divisão, temos aí Oséias, Amós, Isaías e Miqueias. E a segunda divisão que temos nos profetas, temos aí o julgamento de Jerusalém e a substituição da monarquia dos gentios, sendo o povo posto inteiramente de lado, ou seja, o povo de Deus e os gentios tomam a direção do mundo. Os profetas que falam sobre isto são Jeremias, Daniel e Ezequiel, este último discutindo todos os grandes princípios em relação com Deus e a sorte do conjunto como nação e como país. Na terceira divisão nós temos aqueles profetas que tratam do julgamento do mundo, que são Jonas, Naum, Obadias. A quinta nós temos, aliás, a quarta nós temos a desolação dos últimos dias, levado a cabo pelo exército do norte e o julgamento das nações, e após o julgamento a bênção temporal de Israel e de toda a carne espiritualmente. Isto é encontrado em Joel. Nós temos também, em quinto lugar, o castigo do povo de Deus pelo sucesso da violência do homem, sucesso que Deus permite com esse objetivo. O espírito do profeta, acabrunhado pelo mal que vê no povo, e mais ainda pela vista da opressão que ele atrai sobre si, compreende que o justo viverá pela fé e que Deus teve de permitir essa opressão para castigar o mal e deixar subir o orgulho do homem a esse grau de iniquidade que havia de trazer o julgamento, que ia pôr fim a esse orgulho para sempre. É Abacuque. Isto nós temos em Abacuque. O último capítulo é a expressão dos sentimentos produzidos por essa circunstância. Desejos, recordações e confiança da fé. Fé que assenta no próprio Deus através de todos os exercícios a que a história do seu povo dá lugar no fiel. Preciosa consolação quando se pensa no que representa para nós o nome de Deus. Temos em seguida o que concerne às circunstâncias especiais dos judeus trazidos para Jerusalém em vista da vinda de Cristo e as consequências desta vinda, assim como da própria responsabilidade do povo, atendendo às circunstâncias em que ele estava colocado. Isto nós encontramos em Ageu, Zacarias e Malaquias. Há ainda alguns pormenores a assinalar. Jonas apresenta-nos de uma maneira bem impressionante a paciente bondade de Deus para com um mundo de pecadores orgulhosos e indiferentes. E isto em contraste com a impaciência que põe à prova aquele a quem são confiados os seus oráculos e que requer o seu cumprimento para a sua própria satisfação, mesmo que seja a execução do julgamento que a graça evita, devido à humilhação daqueles que dela era o objeto. Não obstante, Naum faz-nos ver que esse julgamento deve ser executado no fim e que uma paciência inútil a tudo, exceto a glória de Deus, daria enfim lugar a um julgamento que ia pôr fim definitivamente e para sempre termo a tudo o que se eleva contra Deus. Obadias leva-nos não esse orgulho geral e público do mundo, mas o ódio contra o povo de Deus, que se encontra especialmente naqueles que exteriormente estavam em boa relação com ele e pretendiam, segundo a carne, ter direito à herança do primogênito. A nação que Deus, a noção que Deus nos dá nestes profetas das suas relações com o mundo e da sua maneira de o considerar é plena de interesse. Jonas faz-nos compreender a força que encontramos em Pedro
na Epístola de Pedro, quando ele diz, um fiel Criador. Podemos notar em Isaías o rico desenvolvimento dos caminhos de Deus em relação com Cristo e com Israel, e a ligação dessas coisas entre si e com o julgamento do mundo. Os planos de Deus em governo são ali largamente expostos. Os 3 outros grandes profetas fazem-nos compreender a grande importância desta crise na história do mundo inteiro. Esse momento crítico em que o eterno Deus deixou de governar no meio do seu povo, transportou a sede do seu poder para o meio dos gentios e colocou esse poder nas mãos dos homens. Amós e Oséias deitam alguma preciosa luz sobre o governo moral de Deus. Dão ao leitor da Bíblia impressionantes quadros das coisas existentes no meio do seu povo, dos fatos que têm servido de motivo ao julgamento de Deus julgamento que Deus infligia, e não só os fatos que resultavam dos caminhos de Deus, mas também a conduta daqueles que davam a esses caminhos a respeito do seu povo. Esta exposição da conduta deles é plena de humilhante interesse. Miqueias e igualmente Isaías ocupam-se das mesmas circunstâncias. Alarga-se um pouco mais sobre as promessas em relação com o Cristo, cujo efeito levantaria o povo do estado que o pecado e o julgamento de Deus, como consequência do pecado, o tinha colocado. Já podemos notar em Isaías que, ao princípio, ao falar do Senhor Jesus se ocupa essencialmente de Judá, de Israel e das nações, e ao fim, especialmente, do Cristo e das consequências da sua rejeição pelo povo. O que já disse acerca dos 3 profetas que profetizaram após o regresso do cativeiro, terá podido fazer compreender que também eles se ocuparam desses 2 assuntos. O Cristo apareceu em Ageu e com mais pormenores ainda em Zacarias. Em Malaquias trata-se mais do estado e da sorte do povo, mas tudo em relação com os últimos dias. Desejo acrescentar algo com mais pormenores e de mais preciso do que aquilo que disse acerca da profecia no princípio de Isaías. A profecia é a intervenção da soberana graça de Deus em testemunho para manter as suas relações com seu povo quando este tem faltado à sua responsabilidade para com Deus na posição em que tinha sido colocado, de sorte que a sua relação com Deus nessa posição tinha sido rompida e antes de Deus a estabelecer de novo pelo seu próprio poder em graça. Os assuntos de que a profecia se ocupa são, por consequência, os seguintes: os caminhos de Deus em governação sobre a terra, no meio de Israel, os pormenores morais da conduta do povo que ocasionou a sua ruína, a intervenção de Deus em graça no fim pelo Messias para estabelecer o seu povo num estado de bênção, assegurada pelo poder do próprio Deus segundo os seus desígnios. 2 coisas se ligam a este assunto principal, ou seja, o julgamento das nações, julgamento necessário para o estabelecimento de Israel no seu país, e a rejeição do Cristo pelos judeus a quando da sua primeira vinda a este mundo. Israel tinha sido o centro e a pedra angular do sistema estabelecido a seguir ao julgamento executado em Babel sobre a família de Noé por causa do seu orgulho. Segundo esse sistema, o trono e o templo de Deus em Jerusalém eram o sistema da autoridade divina sobre todos os povos, e o outro, lugar do seu encontro para adorarem aquele que ali estava sentado entre os querubins. Ora, tendo Israel faltado a obediência, que era a condição da sua bênção e a base de toda a ordem reconhecida por Deus sobre a terra, um outro sistema de supremacia é estabelecida na pessoa de Nabucodonosor. A profecia ocupa-se, pois, também do que diz respeito
a esse poder unitário e às suas relações com o povo de Deus sobre a terra, e da sua culpabilidade por se ter revoltado, se ter associado a Israel na rejeição do Cristo e no fim se ter elevado em oposição aberta contra Deus, contra ele e contra Cristo. Tendo-se assim unido aos judeus no mal, é envolvido com eles no mesmo julgamento. O que foi dito aqui acerca da profecia refere-se evidentemente ao Antigo Testamento de que nos ocupamos, mas levanta a questão da diferença entre a profecia do Novo Testamento e a do Antigo. A igreja não é a cena do governo terrestre de Deus. Ela está assentada nos lugares celestiais. É isto que diz Efésios. É por isso que a profecia não pode ser a ação direta do Espírito sobre o seu estado presente, ou seja, sobre a igreja, como era em Israel. As comunicações vêm diretamente do Pai e do Senhor, segundo as relações que existem entre ela e eles. E o mesmo se dava com a profecia nos judeus, mas na igreja o Espírito pode olhar em frente para o momento em que a ruína do sistema exterior preparar o caminho para a reintrodução do governo direto de Deus na pessoa de Cristo. É o que, em geral, encontramos no Apocalipse, desde o começo da decadência da igreja até a sua rejeição, e em seguida no mundo. É por isso que temos também as profecias que anunciam o declínio e a ruína da igreja após a morte dos apóstolos, como vemos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, as epístolas de João, de Judas e a 2 Pedro falam mesmo da ruína. Um outro assunto se prende a este e põe a profecia na boca do Senhor, e a epístola de Tiago a isto se refere, mas não diz respeito à igreja propriamente dita. Falo das relações de Cristo como ministro da circuncisão com o povo judeu, tal como nolas dão Mateus capítulo 24 e as passagens paralelas em Marcos e em Lucas, e mesmo em Mateus capítulo 10, desde o versículo 15 até ao fim, onde a parte do remanescente no seu serviço em Israel é traçada até a vinda do Senhor. Assim, pois, a ruína moral da igreja na terra e a história do remanescente dão-nos os laços que unem, num conjunto, esses dias e a missão de Cristo em Israel com a sua vinda no fim dos tempos. O profeta Oséias profetizou no mesmo período de tempo em que Isaías, mas ocupa-se mais do estado atual do povo, e em particular de Israel, embora fale também muitas vezes de Judá. A sua profecia é mais simples no seu caráter que a de Isaías, mas o seu estilo, pelo contrário, é extremamente enérgico e cheio de abruptas transições. O reinado do rei de Israel, cujo nome serve de data à profecia, era exteriormente um momento de prosperidade para aquela parte do país. A própria profecia nos fará saber o seu estado moral. A paciência de Deus suportou durante muito tempo a rebelião do seu povo, cuja aflição excitava a sua piedade. Veja 2 Reis, capítulo 14, versículo 26. Então, neste contexto, a paciência de Deus suportou durante muito tempo a rebelião do seu povo, cuja aflição excitava a sua paciência, enquanto esta paciência podia servir de testemunho ao verdadeiro caráter daquele que dela usa, ou seja, Deus, e não negava a santidade e a justiça, que não era uma sanção dada ao pecado, e era sim possível abençoar o povo sem sacrificar aos olhos da nação todo o testemunho daquilo que o próprio Deus era. Numa palavra,
até que já não houvesse nenhum remédio. Jeroboão reinou numa época que precede de alguns anos os reinados de Osias, de Jotão e de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Osias começou o seu reinado 14 anos antes do fim do reinado de Jeroboão. Reinou 52 anos. Jotão reinou 16 anos. Acás também 16 anos. Ezequias, 29 anos. Assim Oséias profetizou durante mais de 50 anos, testemunhando da rebelião de Israel contra o eterno Deus durante esses longos anos, sempre aflito e cansado pela iniquidade de um povo que ele amava e cuja prosperidade sobremaneira desejava, pois era o povo do eterno Deus. A profecia de Oséias divide-se em duas partes: a revelação dos desígnios de Deus a respeito de Israel e as advertências que o profeta dirige ao povo em nome do eterno Deus. Muitas vezes, nesta última parte, fala de Israel como de um todo, muitas vezes também distingue entre Israel, ou Efraim, e Judá. Mas eu não vejo que ele se dirija diretamente a Efraim, isto é, às 10 tribos. Fala de Efraim, mas não a Efraim. De resto, o caráter geral da sua profecia é uma espécie de lamento contido que exprime a sua angústia a respeito do estado do povo, explanando todos os caminhos de Deus para com ele, exceto o capítulo 14, onde convida Israel ao arrependimento, tal como terá lugar nos últimos dias. Os 3 primeiros capítulos formam a primeira parte, ou a revelação dos desígnios de Deus a respeito de Israel. Desde o início, Israel é tratado como estando num estado de revolta contra Deus. O profeta devia unir-se a uma mulher corrompida, imagem profética, estou certo, cuja conduta era a expressão da do povo. O filho que ela dá à luz é um sinal, pelo nome que o profeta deve dar-lhe, do julgamento de Deus sobre a família de Jeú e sobre o reino de Israel, que devia deixar de existir. Com efeito, após a extinção da família de Jeú, embora tivesse havido vários reis, era tudo confusão no meio de Israel. O reino estava perdido. Parece bem que, embora o zelo de Jeú tenha sido enérgico para extirpar a idolatria, de modo que Deus, no seu governo exterior, pôde, e como testemunho teve, de ali pôr a sua sanção e recompensá-lo, os móveis desse chefe estavam longe de serem puros. Deus, pois, abençoando no seu governo público, mostra-nos aqui onde revela os seus pensamentos e a sua verdadeira apreciação das coisas, que julga justa e santamente, que sabe desvendar o que o homem põe nos seus atos de ambição, de crueldade e mesmo desse falso zelo que não é, no fundo, senão hipocrisia, cobrindo o nome de zelo pelo Senhor, o que não é senão a satisfação da própria vontade. Numa palavra, Deus sabe tudo o que é do homem para lhe infligir uma justa retribuição, e isto tanto mais que o homem se serve do nome do eterno Deus para levar a cabo os seus intentos. Jezreel, que fora outrora testemunha do julgamento de Deus executado sobre a casa de Acabe, seria agora testemunha da ruína de todo Israel. Em seguida, nasceu uma filha, a mulher que o profeta tomou. Deus diz ao profeta que lhe ponha o nome de Lo-Rucama, isto é, desfavorecida. Não só o julgamento era executado sobre Israel, como também a parte, a graça soberana, cujo exercício era reservado para os últimos tempos. Esse julgamento era final. A paciência de Deus já não encontrava mais lugar para ser exercida em favor do reino de Israel. Todavia, Judá seria ainda preservada pelo poder de Deus.
Um segundo filho chama-se Lo-Ami, isto é, não meu povo, porque agora o Senhor já não reconheceria o povo como seu. Judá, que por um tempo se tinha mantido nessa posição, embora as 10 tribos estivessem perdidas, tem também, pela sua infidelidade, mergulhado todo Israel sobre o terrível julgamento de já não ser o povo de Deus e de ser abandonado pelo Senhor, que já não queria ser seu Deus. Deus, que tinha assim breve, mas claramente pronunciado o julgamento do povo, anuncia imediatamente, com igual clareza, a graça soberana a seu respeito. Não obstante, diz Deus, pela boca do profeta, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que ninguém poderá contar. Mas esta graça sobre a porta, mas esta graça abre a porta a outros, além dos judeus. Onde tinha dito, vós não sois meu povo, vemos agora que eles serão chamados filhos do Deus vivo. A aplicação desta passagem aos gentios é verificada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículos 24 a 26. Ele cita esta passagem, o fim do segundo capítulo deste profeta. Ele cita nesta passagem o fim do segundo capítulo deste profeta como exprimindo a graça para com os judeus e o verso que agora estudamos, a misericórdia para com os gentios. Pelo contrário, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, que se dirige apenas aos judeus convertidos, não cita senão o fim do segundo capítulo. Não há dúvida de que os judeus não entram, segundo este princípio, nos últimos dias, mas o Espírito Santo exprime-se aqui como tem feito numa grande quantidade de passagens citadas pelo apóstolo de maneira a adaptar-se à admissão dos gentios quando o tempo previsto por Deus tiver chegado. Mas vai mais longe e anuncia o regresso dos filhos de Judá e das 10 tribos reunidas e submetidas a um só chefe, no grande dia da semente de Deus. É-nos dito que eles subirão de novo fora do país, mas antes, eles subirão do país. Tem-se suposto que se trata do regresso de um país estrangeiro, mas eu tenho a ideia de que o sentido é este: todos subirão a Jerusalém, como um só povo, nas suas festas solenes. Assim, o julgamento do povo, de um povo corrupto e infiel, e a graça para com os gentios, depois para com Israel como povo, são muito claramente anunciados em poucas palavras, mas de uma maneira a abarcar toda a série dos caminhos de Deus. O capítulo 2 introduz alguns acontecimentos novos do mais alto interesse, e ao mesmo tempo uma magnífica revelação dos caminhos de Deus em graça para com Israel. As primeiras palavras do capítulo reconhecem, parece-me, o princípio de um remanescente reconhecido por povo pelo coração de Deus e objeto de misericórdia, enquanto que a nação, como corpo, é rejeitada pelo Senhor, mas o pensamento da restauração de Israel, anunciada no último verso do capítulo 1, dá ao remanescente o seu valor e o seu lugar segundo os desígnios de Deus. Deus não rejeitou o seu povo, que ele antecipadamente conheceu. O eterno Deus, no entanto, diz ao profeta pelo Espírito Santo: não, eu desposei a tua mãe, ou eu não a repudiarei. Mas sim, dizei a vossos irmãos, ame, uma palavra que é usada aí, que significa meu povo, e a vossas irmãs, rukama, ou seja, favor ou recebida em graça.
Isto quer dizer que Deus se dirige àqueles que, tocados pelo Espírito Santo, entram verdadeiramente no pensamento do profeta quanto aos seus corações, aqueles que têm o caráter que fez dizer a Jesus: eis aqui os meus irmãos e as minhas irmãs. Esses têm, aos olhos do profeta, a posição de povo e bem-amados de Deus. É assim que Pedro o aplica. Capítulo 2, versículo 23. A esse remanescente. Pedro aplica a esse remanescente no capítulo 2 e 23, que Paulo considera o mesmo assunto em Romanos capítulo 9, e que o próprio Senhor pode chamar-se a videira verdadeira. Portanto, o profeta, só ele o podia, devia reconhecer os seus irmãos e as suas irmãs como estando em relação com Deus, segundo todo o efeito da promessa, embora esse efeito não estivesse ainda cumprido. Mas, de fato, quanto aos caminhos de Deus, ele teve de contender com sua mãe, com Israel considerado como um todo. Deus não queria reconhecê-la por sua mulher. Ele mesmo não seria o seu marido e devia arrepender-se para não ser punida e posta a nu perante o mundo. O eterno Deus já não teria piedade dos seus filhos porque ela os tinha gerado na sua prostituição com os falsos deuses. É que Israel atribuía todas as bênçãos de que o Senhor o tinha acumulado ao favor dos falsos deuses. É por isso que o eterno Deus a deteria a força no seu caminho. E uma vez que Israel não reconhecia que era o Senhor quem lhe esbanjava aquela abundância, Deus lhe tiraria e a deixaria nu, tiraria essas coisas, as bênçãos que ela recebeu, e deixaria nu e desprovida de tudo. Visitaria sobre ele os dias sobre o povo, os dias dos Baalins, durante os quais Israel os tinha servido e tinha esquecido o eterno Deus. Mas após ter levado essa mulher infiel para o deserto, onde ela havia de aprender que os seus falsos deuses não podiam enriquecê-la, após a ter ele, Deus mesmo, atraído para lá, o eterno Deus falaria ao seu coração, falaria a Israel lá no deserto, sozinha. Isso teria lugar lá quando ela tivesse compreendido aonde o seu pecado a tinha levado e que estava só com o eterno Deus no deserto, onde ele, Deus, a tinha atraído, que lhe daria consolação e uma parte para entrar no gozo das bênçãos de que só Deus era o doador. A circunstância pela qual Deus exprime esse regresso à graça é de um interesse comovente. O vale de Acor seria a sua porta de esperança, ali onde o julgamento de Deus tinha começado a cair sobre o povo infiel após a sua entrada na terra prometida, quando Deus atuava segundo a responsabilidade do povo. Ali Deus faria ver que agora a graça superava todo o pecado. A alegria da sua primeira libertação e da sua redenção ser-lhe-ia restituída, seria um recomeço da sua história em graça e seria uma bênção assegurada. O princípio das suas relações com o eterno Deus seria mudado. Ele não seria como um patrão, Deus não seria como um patrão, Baal, perante quem ela era responsável, mas sim como o marido que a tinha desposado. Os Baalins, os Baals, a quem ela tinha servido, seriam inteiramente esquecidos. Deus tiraria toda a espécie de inimigos de sobre a terra, fosse animal feroz, fosse homem violento, e ele a desposaria em justiça, em julgamento, em ternura, em misericórdia e em fidelidade. E ela conheceria que ele era o eterno Deus. Estando Israel assim, firmemente desposada pelo eterno Deus,
e sendo tais os princípios assegurados das suas relações com ele, e o encadeamento de bênçãos entre o Senhor e o seu povo sobre a terra seria centro e não seria ativo e não interrompido. O Eterno estaria em relação com os céus e os céus em relação com a terra. A terra produziria suas bênçãos e estas responderiam a todas as necessidades de Israel posteriormente de Deus. Mas também Deus o semearia na terra e o seu nome seria Rucama, recebido em misericórdia ou em graça. Este é o significado de Rucama. E também seria Ame, meu povo. E Israel diria, meu Deus. Numa palavra, haveria um inteiro restabelecimento de bênção, mas na base da graça e da fidelidade de Deus. O capítulo 3 revela um outro pormenor da história do povo durante o tempo do seu abandono, seguido pelo seu regresso para Deus. Israel ficaria por longo tempo à parte, para assim esperar o seu Deus. Não havia nem verdadeiro Deus, nem falsos deuses, nem rei, nem sacerdote, nem sacrifício. Mas depois ele voltaria, procuraria o Eterno, seu Deus, e Davi, seu rei. Noutros termos, todo Israel procuraria a verdadeira realeza da promessa feita por Deus e da qual Cristo é o cumprimento. O seu coração curvar-se-ia perante o eterno Deus e perante a sua bondade nos últimos dias. No capítulo 4, podemos ver que o profeta se dirige a todo o povo em conjunto. No versículo 15, distingue Judá de Israel, advertindo o primeiro de não seguir este na sua apostasia. Insiste no versículo 2 sobre os pecados de que o povo era culpado. Israel é rejeitado para já não ser um povo de sacerdotes do Eterno, glória que lhe tinha sido prometida em Êxodo, capítulo 19. Isto introduz o julgamento dos sacerdotes propriamente ditos, que encontravam a sua satisfação nos pecados do povo para se alimentarem dos sacrifícios. O provérbio, tal povo, tal sacerdote, cumprir-se-ia a seu respeito. A corrupção e o vinho tiram todo o raciocínio, são do coração. E o povo de Deus pedia conselho ao seu bosque e ao seu bosque de madeira. Sacrificava nos montes e ali se prostrava. Por isso Deus os entregaria aos frutos da sua iniquidade. É então que Deus compromete Judá a não seguir esse rumo. Todavia, o Espírito de Deus, manifestando toda a iniquidade de Efraim, que era praticada sob os seus olhos, mostra que Judá também era culpado perante Deus. Note no capítulo 5, versículos 10 e 13. Sacerdotes, povo, rei, todos são interpelados como objeto do julgamento, como sendo todos inclinados à violência, apesar das repreensões de Deus. Eles não queriam voltar a Deus. Mais tarde, eles o procurariam, mas não o encontrariam. Ter-se-ia retirado do meio deles. Um outro pecado lhes é censurado. A ambos. Efraim apercebeu-se do seu enfraquecimento, consequência do seu pecado, e Judá da sua chaga. Mas eles tinham se afastado demasiado do Senhor para poderem encontrar recurso no Senhor. Foram procurar socorro na Assíria. Livraria ela o povo malvado do julgamento de Deus? Seguramente que não. Deus os despedaçaria, como um leão despedaça sua presa. Depois, retirar-se-ia para se encerrar na sua morada, até que eles reconhecessem a sua culpa. Na aflição, empenhar-se-iam em procurá-lo. O que vemos no capítulo 4 e 5 inspira o profeta
que é o que temos no capítulo 6, o seu comovente arrazoado, no qual ele compromete o povo a voltar-se para o Senhor. A fé tem sempre este recurso, porque ela vê a mão de Deus, do seu Deus, no castigo, e pode apelar à misericórdia de um Deus que ela conhece. No versículo 4, o Espírito Santo exprime a ternura de Deus para com o seu filho rebelde e mostra o quão passageiros são os pequenos movimentos para o bem que podem existir no seu coração. É por isso que Deus tinha enviado o testemunho dos profetas, o meio extraordinário, como temos visto, para manter ainda, e isto moral e realmente, a relação do povo com Deus. Não se tratava para o coração de Deus de formas exteriores, faltavam as relações morais com Deus. Ele tinha suscitado profetas como meio de relação com Deus para reconduzir a si o coração do povo. Mas, tal como Adão tinha feito no Jardim do Éden, também eles tinham violado a aliança, da qual dependia o gozo das bênçãos de que Deus os tinha acumulado. Eles tinham atuado como traidores a seu respeito. O Eterno, o seu Deus, estava inteiramente disposto a reerguer Israel da sua ruína. Mas se Deus interviesse, a sua presença poria a descoberto todo a iniquidade deles, a qual apresentava uma barreira moral à sua restauração. A tal respeito, o coração do profeta transborda de novo em lamentos acerca da iniquidade do povo. A profecia de Oséias é importante sobre este aspecto. Dá-nos o quadro moral do povo que Deus julgou. Dá-nos o estado deste povo que tornou esse julgamento absolutamente necessário. Nada de mais impressionante na boca de Deus do que essa mistura de reprovações, de ternura, de apelos a um regresso a momentos mais felizes. Mas tudo foi em vão. Deus teve de julgar e depois recorrer à sua graça soberana, graça que levará Israel ao arrependimento e a ele. O povo encorajaria o rei e os príncipes na sua iniquidade. O fruto da iniquidade de Israel já se manifestava na sua fraqueza. Alguns estrangeiros havia que também o devoravam. Note o capítulo 7, versículo 9. Mas isto não constituía um motivo para que ele se voltasse para o eterno Deus, se, sensível por vezes à sua miséria, soltava gritos no seu leito, não clamava a Deus. Que quadro do homem sobre o efeito do pecado! Não quer voltar-se a Deus, não quer voltar-se ao Senhor. No capítulo 8 é especialmente a violação descarada e contínua da lei do seu Deus, que é abertamente censurada a Israel e que é apresentada como devendo trazer o julgamento com rapidez de uma águia. Note-se aqui que o devastador de que Israel está ameaçado vem até ao templo do eterno Deus. Israel tinha abandonado o Senhor para construir os seus próprios altares e Judá tinha se apoiado num braço de carne. Podemos notar igualmente aqui que a profecia representa, podemos notar igualmente aqui que a profecia apresenta Efraim como tendo abandonado inteiramente a Deus e como estando mergulhado na iniquidade e exposto a um julgamento certo. Judá, como mostrando-se exteriormente ainda fiel, mas no fundo também infiel de coração, o julgamento havia de vir sobre um e sobre o outro. Veja o capítulo 6, versículo 11, capítulo 8, versículo 14 e no capítulo 11, versículo 12, essas verdades bem expostas. No capítulo 10, temos sobre os olhos esta tocante mistura de afeição e de julgamento que se reproduz muito frequentemente nesta profecia. Efraim não ficaria na terra que era a do Eterno, porque Deus
não abandonava os seus direitos, fosse qual fosse a iniquidade do povo, este iria para o cativeiro e já não se aproximaria do Senhor. O profeta e o homem espiritual já não lhe serviria de ligação com o eterno Deus. O Senhor o confundiria por meio daquilo que deveria tê-lo esclarecido e conduzido. O próprio profeta constituiria um laço para a sua alma, embora outrora tivesse sido um sentinela da parte de Deus. A corrupção de Efraim era profunda, como nos dias de Gibeá, cuja história nos é contada no fim de Juízes e seria visitado. Deus tinha tomado Israel de entre as nações como objeto das suas delícias. Israel tinha seguido Baal-Peor, mesmo antes de entrar no país. Embora Deus suporte durante muito tempo, nem por isso deixa de tomar conhecimento de tudo. Agora Efraim seria vagabundo entre as nações. No fim do capítulo 9 e no capítulo 10, o Espírito censura Israel, os seus altares e os seus bezerros de ouro. Seria levado em cativeiro. Mesmo Judá também teria de suportar o jugo. O assírio havia de tomar esses bezerros, que tinha sido a confiança de Israel. Depois de tudo, note o capítulo 11, Deus lembra-se da sua primeira afeição por Jacó. Recorda-lhes toda a sua ternura, a sua bondade, os seus cuidados. Eles não voltariam ao seu antigo estado no Egito, mas seriam cativos na Assíria. Todavia, por grande que seja o pecado de Israel, o coração do seu Deus recusa-se a abandonar o seu povo. Não os destruirá. Ele era Deus e não um homem. E, enfim, submisso e temeroso, o povo seria recolocado por ele nas suas moradas. No capítulo 12, vemos que o Espírito Santo apresenta um outro lado das relações de Israel com Deus. Deus puniria Efraim e Judá levaria o castigo merecido por causa das suas faltas, mas o Senhor recorda-lhes que, em tempos, Jacó tinha sabido lutar com o seu Deus, replicar-lhe e ser o mais forte, que depois o tinha encontrado em Betel e que ali Deus, o próprio Senhor, lhe tinha falado, lhe tinha revelado o seu nome. Na verdade, Deus não o tinha feito em Peniel. Note-se bem aqui como Deus entra em todos os pormenores das suas relações morais com Israel para lhe fazer compreender a força, o alcance e a justiça do Lo-Rucama que Deus pronuncia sobre o povo. Recorda toda a sua afeição por ele no princípio, os seus ternos cuidados, de que maneira tinha sido recompensado já em Baal-Peor e recompensado em Baal-Peor a horrorosa iniquidade de Gibeá, agora renovada, a sua corrupção, a sua idolatria, as suas recusas de prestar atenção, enfim, de que maneira eles tinham conseguido antigamente desviar a ira de Deus e como Deus se lhes tinha então revelado. Ora, o nome que Deus tinha anunciado nessa ocasião era o seu memorial para sempre. Que voltasse, pois, a Deus e esperasse nele? Mas não, tudo é corrupção, e Efraim já não quer reconhecer o seu pecado. Aquele que o tinha feito subir do Egito o faria ainda habitar em tendas sem pátria. Deus tinha falado constantemente pelos seus profetas, mas a iniquidade estava lá. Israel já tinha sido pobre, vagabundo e fugitivo, e Deus teve de intervir soberanamente por meio de um mensageiro de libertação, quando não havia aliança com a qual o povo pudesse contar, como estando em vigor para a sua libertação. O capítulo 13 exprime o conflito perpétuo das afeições e do julgamento de Deus. O pensamento do pecado faz anunciar o julgamento, necessário e infalível. Mas, uma vez pronunciado o julgamento, o coração de Deus volta aos seus próprios pensamentos de graça,
Veja, por exemplo, os versículos 1 a 3, o versículo 4, o 7, o 9, o 12, o 14 e os dois últimos versículos. É belo ver esta mistura de necessidade moral de julgamento, de justa indignação de Deus contra um tal pecado e de argumentos para comprometer Israel a abandonar os seus maus caminhos e a procurar o Senhor, que certamente se deixaria aplacar e enternecer, ficar terno. E, aliás, de regresso aos desígnios eternos da graça que asseguram ao povo do gozo daquilo, que assegura o povo do gozo daquilo de que a sua iniquidade o privava e, ao mesmo tempo, lhes recordam as antigas relações mantidas com Deus e com Deus, o povo da sua dileção. Que condescendência e que graça da parte do seu Deus, embora Israel tivesse merecido aquela sentença, por muito horrorosa que fosse, justamente em proporção de tudo que Deus se tinha mostrado para ele, já não farei misericórdia. É isto que é dito. O Senhor Jesus bem podia dizer: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja-se também como Deus conta a história da iniquidade de Israel, mesmo desde o deserto, e apresenta os meios postos à sua disposição para voltar a Deus, expõe os seus caminhos, quando teve de resistir a Jacó, expõe os seus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus, quando teve que resistir a Jacó, o infiel, mas tinha-o abençoado quando ele lutou pela fé. Deus, que não muda, que era sempre o mesmo, Deus, que não muda, que era sempre o mesmo para Israel. Toda a conduta de Israel tinha sido notada por Deus, estava bem conservada na sua memória e reproduzida para ensino do povo, se de algum modo tivesse sido possível poupá-lo. Todo o conjunto deste quadro, feito pelo próprio Deus, nos fornece uma profunda instrução e nos compromete a mantermos-nos ao pé dele, que, seja qual for a sua paciência, toma conhecimento de todos os nossos caminhos e faz com que ceifemos aquilo que semeamos. Também nada mostra melhor a longa e maravilhosa paciência do amor de Deus. O alvo especial desta profecia consiste em fazer sobressair o estado moral do povo, que leva à sentença de Lo-Rucama e depois a de Lo-Ame, desenvolvidas no resumo dos caminhos de Deus com o povo, dados nos capítulos 1 a 3 deste livro. A relação que existe ou subsiste entre os caminhos morais de Deus e os seus imutáveis desígnios. A relação entre esses desígnios e as afeições segundo as quais os cumpre. A ingratidão do homem na sua conduta acerca dessas afeições. A longa paciência de que Deus usa no seu amor a respeito do seu povo ingrato. E, enfim, este afastamento de Deus que deixa o seu povo por presa da sua própria corrupção e das seduções do inimigo. Em último resultado, o estado em que o seu povo se encontra obriga Deus a enviar o julgamento que o pecado desse povo reclama, quando todas as advertências de Deus por intermédio dos seus mensageiros têm sido inúteis. Mas isto dá lugar ao cumprimento dos desígnios de Deus, que traz o seu povo ao arrependimento, após o ter abandonado, durante muito tempo, aos frutos dos seus próprios caminhos, e o faz assim gozar do efeito desses desígnios. O capítulo 14 nos mostra aquilo que Deus esperava de Israel, ou seja, o arrependimento e a sua volta ao eterno Deus, que reconhece a sua iniquidade e dirige-se à graça do seu Deus. É assim que ele, o povo, pode agora render a Deus um culto agradável. O seu coração instruído e purificado recusa o socorro de Assur,
socorro que ele tinha procurado na sua incredulidade, quando não queria o seu Deus, o Deus que sondava os seus caminhos. Já se não apoia no braço da carne, nem na força carnal, e repele os falsos deuses perante os quais tinha curvado os joelhos. O seu recurso estará junto daquele que tinha compaixão dos órfãos, ou seja, de Deus. E Deus não esperava senão o regresso do coração do povo, regresso que Deus preparou pela sua graça, quando terminou o castigo necessário à sua glória moral e ao bem do seu povo. O próprio Deus, o profeta nolo faz o ver, sararia a perversão deles e os amaria voluntariamente. A sua ira tinha se diluído e ele encheria o seu povo de bênção e de graça. A beleza e a fertilidade divinas reapareceriam em Israel. Eu leio o 8º versículo da seguinte maneira: Efraim dirá: que mais tenho eu a ver com os ídolos? O Senhor diz: eu o tenho ouvido, e isto considerarei. Depois Efraim: eu sou como a faia, ou como cipreste verde. Vem em seguida a resposta do Senhor: de mim provém o teu fruto. É o arrependimento de que o Senhor toma conhecimento, a alegre consciência de um estado bendito que Deus faz sentir, que procede somente dele e que se torna certo e se desenvolve sob a sua mão, sobre a mão de Deus. O último verso faz-nos compreender o que temos procurado fazer notar já, a saber, que esta história nos dá a conhecer os caminhos de Deus, que o sábio, divinamente ensinado no seu coração, compreenderá bem, porque os caminhos do Senhor são retos. Por grande que seja a sua misericórdia, o Senhor vai sempre à direito, sempre em frente, quanto atua. E o justo, suscitado e ajustado pela graça de Deus, pode andar nesse caminho, mas o transgressor ali será derrubado pela mesma força que ali atua. Com efeito, não há profeta que dê o conjunto desses caminhos como Oséias.